Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e o tema da nossa aula é valor numérico de uma função. E o que é o valor numérico de uma função? Quando nós temos uma função, nós temos uma variável x que ao substituir esta variável x por um determinado número, nós vamos ter um valor para o y. E aí nós temos que uma função é composta de três elementos básicos. Quais são eles? O conjunto A, que nós chamamos de domínio, o conjunto B, que nós chamamos de contradomínio. E do domínio para o contradomínio, nós temos uma relação, que é a imagem. E nós temos também a regra de associação, que é a lei de formação. Na primeira situação, nós temos o seguinte: dada uma função f de reais em reais, definida por f de x igual a 5x menos 2, calcular f de menos 1. O que nós queremos aqui? Encontrar o valor numérico desta função. E quando nós temos calcular f de menos 1, significa que no lugar do x, quem que nós vamos substituir? Menos 1. Então, para encontrar o valor numérico aqui, nós vamos substituir o x por menos 1. Copiamos a lei de formação, f de x igual a 5x menos 2, e no lugar do x, quem que nós vamos colocar? O menos 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a 5 vezes, por que 5 vezes? Porque quando eu tenho 5x, entre o 5 e o x, nós temos um sinal de multiplicação ali, que embora ele não apareça, mas ele está aí. E ao substituir a variável x, nós vamos realizar aqui esta operação. Então, nós vamos ter 5 vezes menos 1 e continuando aqui a função, menos 2. Calculando, nós temos que resolver primeiro a multiplicação para depois resolver a subtração. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 com menos 2, menos 5 significa que eu devo 5. Menos 2 significa que eu devo 2. Então, eu vou juntar esta dívida, menos 5 com menos 2, igual a menos 7. Então, encontramos o valor numérico desta função. E nesse caso, nós substituímos a variável x por menos 1. Porém, o nome variável, nós poderíamos substituir este x por qualquer outro número. E aí nós teríamos um outro y, que no caso entra como valor da imagem, e a imagem fica dentro do conjunto B, que é o contradomínio. E essa situação também pode ser representada na forma de diagrama. Por quem que nós substituímos o x? Por menos 1. E qual foi o valor encontrado? Menos 7. Então percebam que o x é o elemento que vai compor o conjunto A. E o menos 7 é o elemento que vai compor o conjunto B. Então, esta situação também pode ser representada na forma de diagrama. Vamos para a situação 2. Na situação 2, nós temos o seguinte: dada uma função f de reais em reais, definida por f de x igual a x ao quadrado. Então, olha a nossa lei de formação aqui. F de x igual a x ao quadrado. Calcular f de 3. Então, nós vamos calcular esta função quando x for quanto? 3. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos copiar aqui a lei de formação, f de x igual a x ao quadrado, que é a função desta situação problema. E no lugar deste x, o que nós vamos fazer? Substituir por 3. Então, no lugar do x, eu coloco 3. Não era x ao quadrado? Eu fiquei com 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. E numa representação em forma de diagrama, como que isso pode ser feito? O conjunto A, nós temos os elementos que irão representar o x. No nosso caso, o x vale quanto? 3. Olha, ele foi dado aqui como 3. Então, o 3 está aqui no conjunto A, que vai representar o x. E o resultado, após encontrarmos o valor numérico, o 9, que é o número que representa o f de x, ou seja, o y. Então, este diagrama também representa a relação
desse valor numérico. Resumindo, a nossa aula sobre valor numérico de uma função significa que nós vamos substituir o x para encontrar um valor para y. Na nossa primeira situação, nós temos aqui que o x tinha valor de -1, no entanto que ele foi colocado aqui e encontramos o valor de y, ou seja, de f de x, para -1. Na segunda situação, nós não substituímos aqui, por quê? Porque como a situação já tem aqui f de 3, significa que esse x aqui deveria ser substituído por 3. Então você pode substituir aqui também, ou não, deixar o f de x. Por quê? Porque tanto f de x vai ser igual a y, que vai ter o seu valor, assim como quando nós substituímos aqui f de -1, que vai ser igual a y e vai ter este valor. Bom, pessoal, não esqueça de tirar uma foto para guardar aí e fazer os seus registros. Espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula. Muito obrigada e até mais!